Podcast. Sejam muito bem-vindos a mais um TOTOS Developers Podcast e hoje nós temos um assunto muito importante. Nós vamos falar de diversidade e inclusão nas empresas. É um assunto que tende a gerar um certo tabu, um certo medo, mas a gente pretende desenrolar esse assunto aqui quebrando mitos que a gente normalmente escuta quando se fala desse tema. Para ajudar a gente aqui a desenrolar esse assunto, nós temos primeiro a Amanda Graciano. Ei pessoal, tudo bem? Prazer, sou a Amanda Graciano. Atualmente eu estou como Head de Portfólio Business Development dentro do IDEXO, então eu cuido um pouquinho aí da jornada das startups que se conectam com o mundo TOTOS e com outras empresas que nos acompanham. Além disso, uma coisa importante talvez para dizer, principalmente por esse podcast, é que eu sou uma mulher negra, economista, mineira, e um pouco da minha vida diz muito a respeito sobre o assunto que a gente vai comentar hoje. Então, muito obrigada pelo convite e vamos tocar. A gente agradece aqui, você está trabalhando junto com a gente. A outra entrevistada é Débora Gap, e eu vou pedir a gentileza também de você se apresentar para o pessoal. Olá, pessoal. Primeiro, obrigada a vocês pelo convite. Eu acho que vai ser um bate-papo muito bacana. Bom, eu sou socióloga de formação, sou uma mulher cisgênero, lésbica, branca e natural aqui de São Paulo. Eu sou responsável pelo programa de diversidade e inclusão aqui da Braskem há 7 anos e também sou cofundadora da Rede Brasileira de Mulheres LBTs, mulheres lésbicas, bissexuais e trans, que tem como objetivo visibilizar e gerar networking e conteúdo entre mulheres no ambiente de trabalho. E completando o nosso time aqui, nosso Jababoy oficial precisou nos abandonar por um problema esporádico, então vai estar aqui me apoiando o Salomão Cunha Lima, e eu vou pedir que você se apresente também para a galera. Fala, Manzano, beleza? Muito obrigado. É um prazer estar aqui nesse podcast como co-host aí, espero estar à altura do Álvaro, Manzano. Está com certeza. Que a gente possa contribuir também, agregar. Bom, eu sou recifense de origem, moro em São Paulo há 10 anos e hoje estou responsável pela agenda de diversidade, inclusão e responsabilidade social na TOTOS. E, enfim, sou homem, branco, gay, tô mega empolgado com essa conversa aqui hoje. Super bacana. E hoje, já que o Álvaro me abandonou, vou ter que fazer o papel de Jababoy também. Então vamos lá, eu tenho que falar do TOTOS Developers, o nosso portal aqui. Então acesse developers.totos.com para ver as nossas vagas, eventos, podcasts e muito material bacana sobre toda a diversidade de tecnologias usada na TOTOS. Vamos começar o nosso primeiro bloco aqui. E a primeira pergunta dele é: por que a diversidade e a inclusão está em evidência hoje no mundo corporativo? Bom, a diversidade e inclusão, ela está em evidência, né, no mundo corporativo há muito tempo em alguns países, né? Então, quando a gente olha para os Estados Unidos, eles já trabalham esse tema. Muitas empresas já estão aí há 30, 40 anos tendo diversidade e inclusão como uma política e como uma estratégia de negócio, né? Quando a gente olha aqui para o Brasil, a gente vê o movimento começando em algumas grandes empresas nos anos 2000, que a gente pode contar nos dedos quais são, e aí depois, 2013, 2014, a gente vê um grande movimento de grandes empresas brasileiras hoje trabalhando em diversidade e inclusão. Um ponto importante para a gente trazer aqui, que diversidade e inclusão é um tema que vem da sociedade para as empresas. As empresas, elas não são protagonistas, né, nesse tema. Elas estão sempre bebendo no que os movimentos sociais estão dizendo. Primeiro, a gente fala de diversidade, a gente está falando de todo mundo. Quando a gente fala de inclusão, a gente está falando dos grupos minorizados. E os grupos minorizados normalmente se juntam, né, por pleitos para conseguir mais direitos, uma forma de organização. Então, as empresas, hoje elas bebem muito, né? Tem que beber muito no que esses movimentos sociais estão falando. E, ao mesmo tempo, as empresas estão percebendo o quanto diversidade e inclusão não é só o certo a ser feito, que é a responsabilidade social, né? É também uma estratégia de negócio. É importante para gerar mais inovação, para trazer mais resultados, para gerar um ambiente de trabalho com segurança psicológica para todas as pessoas e, por consequência, colaborando aí para ter uma alta produtividade e aumento dos resultados. É importante também a gente entender que, principalmente pensando em Brasil, uma boa parte dos donos de empresas e grandes lideranças, eles sempre têm mais ou menos o mesmo perfil. E aí, a partir do momento que você tem uma boa parte dos grupos minorizados conseguindo alcançar uma escolaridade maior, conseguindo começar a ter a trajetória de novos familiares sendo empregados, você começa a ter uma ascensão dos grupos minorizados e que isso começa também a ter um olhar. Então, a gente
gente começa a ter a pressão do lado de fora dos negócios, começando a virar pressão do lado de dentro desses negócios, né? Então, é mais comum a gente ouvir sobre mulheres começando a ascender dentro das empresas, mulheres CEOs, mulheres que são diretoras. Era um tema que há alguns anos atrás não se falava tanto, então a gente começa a ver também essa pressão do lado de dentro das empresas, né? É importante ter esse olhar porque as pessoas são diferentes e grupos diferentes também precisam ter um olhar diferente entre eles para que todo mundo seja atendido numa sociedade, né? Num grupo. Eu acho que essa diversidade de olhar é importante em qualquer círculo que você esteja, né, cara? Quanto mais opinião, quanto mais ideias diferentes, isso acho que acontece desde o desenhar de um projeto até definir o rumo de uma situação. Eu acho que isso é fantástico. Salomão, quer completar alguma coisa dessa primeira pergunta? Dizer que em empresas de tecnologia, né, a gente tem uma demanda essencial por mão de obra. A gente precisa de talentos, de pessoas capacitadas para atuar no nosso setor, que o principal ativo é o ser humano. Hoje a gente tem uma falta, né, generalizada de talentos que, enfim, que codem, que programem, que desenvolvam, e aí é uma oportunidade para nesse leque, né, nessa falta desses talentos, a gente estimular a formação de mais pessoas de grupos minorizados que talvez não tiveram acessos, né, a essa formação de uma forma orgânica ou natural, enfim, por diversas razões, mas que podem, enfim, ser estimuladas e formadas para entrar nesse mercado, porque há espaço para todo mundo. Você está convergindo para a minha próxima pergunta, que é aonde o tema diversidade e inclusão pode ajudar a gente com inovação e tecnologia? Acho que a gente já pode emendar daí. A nossa percepção do que é tecnologia e do que é inovação, acho que é bom a gente começar mais ou menos por aí, né? Acho que do meu lado, assim, uma percepção que eu tenho é que inovação pode ser quase tudo. Tá muito ligado ao contexto, né? Onde o lugar que a gente tá, a região que a gente tá. Mas se você pensa que é fazer coisas novas e não necessariamente só colocando o que é código, o que é dados ali dentro, é construir coisas novas. E aí, quando você pensa nesse tema diversidade, é assim, se eu tiver um grupo de pessoas iguais, que tiveram histórias parecidas, que estudaram no mesmo lugar, e essas pessoas são iguais entre si, dificilmente esse grupo vai conseguir construir coisas diferentes. Então, quando a gente pensa em inovação, em transformação digital, que também é outro tema que a gente tem falado muito nos últimos anos, grupos diversos possibilitam que a gente tenha um avanço. Então, quanto mais pessoas diferentes, e diferentes não só fisicamente, né, diferentes de formação, diferentes de onde elas vieram, de história de vida, trazendo também a bagagem cultural diferente, isso soma muito para projetos. A gente começa até aquela, quando a gente brinca muito assim, né, o olhar fora da caixa. Trazendo um grupo diversos para trabalharem juntos, para pensarem juntos, a gente começa a ter esse olhar fora da caixa constantemente, porque as histórias são diferentes, as vivências são diferentes. E a vivência ela é muito importante para a inovação. A gente costuma, quando trabalha com inovação, a gente fala muito da inteligência coletiva. E a inteligência coletiva, ela só existe se o grupo é diverso. Se o grupo não é diverso, ele tende a não ser tão inteligente justamente porque essa soma, ela não multiplica. Essa soma da vivência dessas pessoas, ela não é exponencial, né? Então isso é muito importante quando a gente pensa em inovação, porque a gente precisa fazer diferente. Nesse caso, não tá nem pensando fora da caixa, tá destruindo e jogando ela fora, literalmente, né? Foi justamente o que eu falei lá no começo. Acho que tem que ser isso mesmo. Quanto mais opiniões, melhor em qualquer processo. Show de bola. Um ponto que eu acho que eu posso complementar é a questão da segurança psicológica também, como algo essencial para a gente ter um ambiente de geração de inovação no ambiente de trabalho em empresas. Tem um projeto que o Google fez chamado Aristóteles, que foi buscar qual que era o fator que fazia uma equipe ser a mais produtiva do mundo. E eles descobriram que esse fator era a segurança psicológica, que está diretamente ligado também com a questão de diversidade e inclusão, você ser quem você realmente é, você não precisar esconder sua identidade, coisas sobre a sua própria identidade, ou trabalhar de uma forma diferente da qual você trabalha para ser aceito. Você ter equipes, né, e empresas que fomentam essas identidades, né, esses marcadores identitários de cada um, que valorizam o que faz cada indivíduo ser um ser único, né, esses marcadores identitários, consequentemente torna um ambiente de trabalho mais seguro para todos trabalharem, em que uns confiam nos outros, né, e aí, por consequência, gera mais produtividade, mais inovação. Aí eu acho que confiando em si mesmo, a pessoa acaba transmitindo essa confiança para quem está ao redor, né? E só um detalhe que, assim, a gente fala, parece que esse tema é muito novo, de fato, né, como foi dito nas empresas,
é algo muito recente, né? Mas, pelo menos em tecnologia, a gente tem 2 exemplos, né? De pessoas notórias que compõem a diversidade da forma que a gente traz hoje, né? Compõem um grupo minorizado e que, enfim, foram preponderantes ou sine qua non ou fundamentais no processo da computação, né? A própria Ada Lovelace, que foi matemática e escritora inglesa, e ela é reconhecida por ter escrito o primeiro algoritmo que foi processado numa máquina. E anos depois, como aconteceu com o Turing também, né? É triste que 2 pessoas tão importantes para a história da informática só tenham sido reconhecidas hoje. É exatamente do Alan Turing, obrigado, que eu ia falar, que é o Alan Turing, homem gay, que é considerado um pai da computação, né? Ele fez o próprio conceito de algoritmo, né? E teve um grande papel na criação do computador moderno. E também um homem gay que foi hostilizado pela sociedade, teve um final trágico, inclusive, essa história, mas ele depois só foi reconhecido, né? Então, tudo isso que Amanda e Débora trouxeram de como a diversidade estimula a inovação, isso não é algo de hoje, né? A gente está falando de um processo histórico que precisa sempre ser reforçado para que a gente entenda quais são as vantagens e os impactos de ter um ambiente seguro e inclusivo para todo mundo trabalhar. Tem uma outra que, quando eu soube, eu fiquei muito feliz. Era uma atriz, Hedy Lamarr, se eu não estou muito errada. Ela inventou o primeiro sistema à base de telefones celulares e ela era atriz. Então, pensa assim, lá nos anos 40, ela era aquela frase, não sei se vocês já escutaram isso, mas tipo, ela era a típica mulher que era bonita e inteligente, isso tá tudo bem. E ela criou exatamente o sistema que hoje é base de tudo que a gente usa. Então, esses celulares que a gente usa, que só falta cozinhar pra gente, tudo isso. Ela foi a primeira pessoa que criou o sistema que hoje, a gente que trabalha com tecnologia, né, basicamente tudo que a gente trabalha tem o peso do trabalho dela. E ela tinha jornada dupla, porque ela era cientista e atriz. Fantástico. E deve ter sido recriminada também por ser atriz, né? Porque durante anos a mulher que era atriz era considerada a mulher de rua, a mulher da vida, quando na verdade estava lá e a gente tem ideia de quanto um artista tem que trabalhar para cumprir o papel dentro, seja numa tela ou seja num teatro. É um absurdo. Graças a Deus, eu acho que isso a gente já conseguiu vencer. Onde está o maior desafio da diversidade ou da inclusão? Se está em ambientes descontraídos, como em startups, ou em ambientes mais conservadores, como um ambiente cercado de advogados, de engenheiros? Onde vocês acham que está o maior desafio? Eu acredito que cada empresa tem um desafio diferente da outra. Se eu puder colocar, né, como você perguntou, aí numa ordem de onde está o desafio maior, eu trabalho há anos em petroquímica, né, e sempre ouvi falar que nesses ambientes petroquímica, né, indústrias pesadas, ambientes conservadores, tinha mais dificuldade. Na petroquímica, eu consegui fazer essa transformação cultural, né, para a diversidade e inclusão. E hoje, olhando os desafios que outras empresas estão passando, eu vejo que startups e empresas que têm muita crença que são descolados, que são incríveis, que são abertos, mas que na verdade não são, tem muito mais dificuldade de fazer uma autocrítica, uma autorreflexão e de fato encarar um problema. Hoje, eu acredito que startups e empresas que se dizem descoladas, né, mais inovadoras e que na verdade a gente vê um padrão lá dentro, tem mais dificuldade de quebrar esse paradigma. Eu concordo, assim, embora eu responderia qualquer lugar que você tem mais de 2 pessoas trabalhando, eu sempre acho que diversidade, em alguma medida, ela pode ser um desafio. Eu concordo que quando a gente coloca a máscara de ser, aqui é um ambiente incrível, descolado e colorido, isso já cria uma barreira muito grande até para a própria autocrítica, né? Eu tendo a achar que sim, pensando no mundo de startups, que é o meu dia a dia, assim, né, que é o meio corporativo e um pouco startups, ele é um mundo muito majoritariamente ainda de homens brancos, héteros e cis, assim, que são founders, né? Então, eles estão criando esses negócios, eles são as primeiras pessoas que estão pensando nessas soluções. Uma das minhas brigas hoje é justamente essa, assim, como é que a gente vai construir uma coisa para mudar o mundo, sendo que a gente não tem um mundo pensando na mudança dessas coisas? Não tá todo mundo ainda na caixinha. E aí eu concordo, assim, com o que a Débora trouxe. Quando você já fala que você é diverso sem nem olhar muito para dentro, você acaba reprimindo as autocríticas, sem dúvida. Essa foi profunda. Então é aquela velha história, né? Eu não quero um mundo melhor pro meu filho, eu quero o meu filho melhor para construir um mundo melhor. Eu acho que é bem isso. Engraçado que isso que vocês duas comentaram, eu tinha comigo também, que às vezes um ambiente que se diz mais descolado é onde se fala menos disso porque se tem um certo tabu de falar disso, porque acha, não, para que não existe aqui isso, e realmente vocês só confirmaram o que eu já suspeitava, mas como eu acabo não vivendo o assunto diretamente, para mim era só uma suspeita. Salomão, acho bacana você falar desse assunto também, cara, ainda mais pela sua opção sexual, eu gostaria da tua opinião nessa última pergunta. Legal. Vou fazer uma ação corretiva aqui, que é super importante para te educar. A gente fala, na verdade,
verdade, orientação sexual, porque obviamente eu não optei por ser hétero ou gay, então só te trazendo esse tema, mas o tema correto é pra, enfim, a gente educar todo mundo, esse é o objetivo. Tô aqui pra aprender também, cara, ainda mais um tema que eu não conheço, eu tô aqui pra aprender como todo mundo. É isso aí. Trazendo esse ponto, eu acho que assim, todas as empresas precisam ter esse olhar. Eu já ouvi isso de várias formas, de várias maneiras, né? Diversidade é convidar pra festa, inclusão é chamar pra dançar. Acho que toda empresa, de pequeno, de grande forma, vai ter alguma diversidade e é super importante que ela atue, né? Que ela tenha uma ação voltada não só em atrair a diversidade, em promover a diversidade, mas em buscar gerar um ambiente seguro, um ambiente com segurança psicológica, um ambiente de fato inclusivo para todos os seus colaboradores e colaboradoras. Nos últimos anos, né, e sobretudo nos últimos meses, eu tenho visto várias empresas caminhando nessa direção, que é muito bom e importante. Muito bacana. E aqui o nosso Momento Pimenta, para quem acompanha o podcast já conhece, a pergunta que nos vem é, e agora, virou a Disney? Como que a gente pode falar de diversidade e inclusão, tirando de lado o famoso mimimi? Eita, polêmico, hein? Polêmico, Manzano. Não tem como ser mimimi, porque uma das coisas que a gente já falou até lá no início, né? A diversidade, ela diz respeito a todo mundo. Então, até esses grupos que não são minorizados e que precisam ser os mais fortes e os melhores o tempo inteiro, isso também no longo prazo pode ser maçante. Então, a diversidade diz respeito a todo mundo. Eu acho que essa é não é uma das ações corretivas, né? Na hora que você tá falando de diversidade, a gente não tá falando de grupos minorizados. Então, pensar em diversidade e inclusão, a gente tá pensando, principalmente quando fala de diversidade, numa Disney pra todo mundo. Então, quer dizer que não é mimimi, quer dizer que é facilitar a vida e deixar todo mundo participar disso. É de uma elegância fantástica. Adoro essa menina. Vamos lá, acho que tem 2 pontos aqui que são importantes a gente conceituar, muito em complemento com o que ela disse. Quando a gente fala de diversidade, a gente tá falando de todo mundo. A gente tá falando do conjunto, né, de características sociais, biológicas, psicológicas, condição econômica, raça, etnia, orientação, afetivo-sexual. Todo esse combo, né, que faz com que cada indivíduo seja um indivíduo único no mundo. Isso inclui todas as pessoas, né? A gente não tá excluindo ninguém. Quando a gente fala de inclusão, equiparação de direitos, promoção de justiça, a gente tá falando dos grupos minorizados, né? Aí a gente olha a questão das mulheres, LGBTQIA, no Brasil aí pessoas negras, refugiadas, pessoas com deficiência. E se a gente pega a etimologia do mimimi, vem do mimimi, do inglês, né? Eu. E é um pouco equivocado, né? Esse termo quando a gente fala de diversidade e inclusão. Imagina que no passado eram vários indivíduos falando eu estou incomodado, eu sofro preconceito, eu sofro discriminação, eu não consigo acessar o mercado de trabalho, e esses grupos foram se juntando, né? E aí viraram grupos que pleitearam direitos, e hoje a gente tem aí os movimentos sociais lutando, né, por equidade, enfim, de acesso ao trabalho, e que isso se espelha e desdobra também no mundo corporativo, já com essa população dentro dos ambientes de trabalho, como a Amanda mencionou anteriormente, e também querendo esse acesso, né, essa oportunidade igual de acesso ao mercado de trabalho e de desenvolvimento também de carreira. Então, a primeira pergunta do segundo bloco é: como a gente já percebeu, realmente falar de diversidade e inclusão é um tabu, principalmente no mundo corporativo, onde a gente está sempre pisando em ovos. Mas aí vem uma pergunta importante: como que eu consigo, falando desse assunto, me colocar no lugar do meu colega? Ver justamente diferentes perspectivas e como eu me coloco no lugar do outro. Tá falando de empatia, né, Manzano? Isso é bem legal, um ponto importante nessa discussão de diversidade e inclusão. Exatamente, eu acho que o foco dessa pergunta é exatamente esse. A empatia, ela é um exercício, né? Hoje eu vejo muitas empresas revendo competências para avaliar por comportamento funcionários e líderes, e empatia está sendo uma dessas competências, né? Eu vejo na empresa que eu trabalho e vejo também em outras empresas. Eu acho que a empatia é um básico do ser humano para a gente visar aí no futuro um desenvolvimento sustentável e uma harmonia entre as pessoas. Então, o se colocar no lugar do outro é você tentar fazer um exercício de enxergar a perspectiva do outro, de quem essa outra pessoa é e da vivência que essa pessoa tem. Um ponto importante pra gente deixar aqui é que quando a gente fala, né, de se colocar no lugar do outro, não te dá o lugar de fala do outro, né? Então eu sou uma mulher branca, eu posso fazer o exercício de me colocar no que uma mulher negra passa quando ela entra numa loja e não pode mexer na bolsa porque vão achar que ela tá roubando alguma coisa, né? Que eu já ouvi depoimento de algumas mulheres negras. Eu posso fazer esse exercício, mas eu jamais vou poder me colocar no lugar de fala de uma mulher negra sobre o que é isso e como que a gente deveria mudar isso. Então eu acho que tem o
pouco essas duas diferenças. Mas a empatia hoje é um exercício e está se tornando, inclusive, uma competência comportamental, que eu vejo muitas empresas colocando isso para avaliar, né, líderes e funcionários. Essa coisa de se colocar no lugar do outro, né, parece que é um grande desafio. Eu acho que trazendo para cunho prático, assim, uma das coisas que eu tento fazer no meu dia a dia, eu acho que é mostrar, olha, existe mesmo a diferença, a gente não precisa de passar o pano e fingir que, olha, alguém cometeu uma gafe e tá tudo bem, tipo, não tá tudo bem, não custa nada também. As pessoas precisam aprender, né, então existe um jeito certo de falar, as coisas têm nome, tem um porquê de ser assim, de ser assado, tem um porquê das pessoas serem diferentes e tá tudo bem. Eu acho que eu tento muito no meu dia a dia e, claro, sempre onde eu tenho espaço pra fazer isso. Eu lembro muito de quando eu conheci o Salomão, a gente tava num evento que é o Startup Weekend, enfim, uma maratona de empreendedorismo, e era justamente sobre diversidade, né? Tinham grupos muito, muito diversos. E uma boa parte das pessoas eram muito diferentes de mim mesmo, seja por causa da condição física delas, seja por causa das histórias. E eu tenho muito cuidado sempre em pensar nas histórias das pessoas, assim, porque todo mundo vem de um lugar muito diferente. E aí eu lembro que a gente tinha dúvida se a gente ia fazer uma dinâmica, se as pessoas iam pular e bater palma. E aí eu lembro no meio do caminho a gente falou assim, acho que eu falei até com o Salomão, vamos perguntar? Porque essas pessoas têm 30 e poucos anos, tipo, elas têm um jeito delas de fazer isso e a gente pode aprender também, em vez de ficar achando que talvez só a gente deveria, já que a gente estava conduzindo o evento, que a gente tinha que ter todas as respostas. E foi muito rico. Eu acho que essa coisa de se colocar no lugar do outro também vai te perguntar como que é, como que eu posso fazer para melhorar. Vale, por exemplo, nos ambientes onde eu tô aqui, mulheres negras no mundo de inovação que conseguem estar nos cargos de liderança, eu conheço pouquíssimas, eu sou uma delas. Então, o que eu posso fazer também nesses espaços? E aí você também ajuda a ativar a luzinha na cabeça do outro, porque o óbvio não é óbvio. E eu brinco que o óbvio não é óbvio, até quando eu brinco, sou uma mulher negra, é porque as pessoas realmente ignoram. Então, ainda que empatia deveria ser uma habilidade humana o tempo inteiro, quando as coisas são bem latentes, são importantes, eu tendo a trazer isso, né? Claro, também sem ser uma ignorância, mas as pessoas precisam entender. E aí eu acho que aos poucos a gente vai construindo as coisas o pra frente melhor, né? Uma vez que a pessoa já entendeu que aquilo ela não deveria falar, o que ela pode falar diferente, a próxima oportunidade ela vai poder fazer diferente. Verdade. E agora vai ser legal porque eu vou virar a metralhadora exatamente pro lado contrário aqui. Primeiro a gente falou de se colocar no lugar do outro, e agora eu quero, meninas, que vocês vistam a sua própria pele. Saber se vocês tiveram alguma experiência que valeria a pena vocês trazerem para quem tá ouvindo a gente. Eu acho que é mais entender, assim, no lugar de fala de vocês, que situações, enfim, vocês enfrentaram particularmente, ou vocês poderiam evidenciar que o grupo minorizado que vocês representam vive no dia a dia, seja no âmbito pessoal da sociedade como um todo, seja no ambiente de trabalho. Eu me assumi enquanto mulher lésbica, eu me entendi enquanto mulher lésbica, eu tinha 18 anos, e foi na época que eu tava entrando na faculdade de Ciências Sociais de Humanas, então eu sempre brinco que o estranho era você ser hétero. Depois eu iniciei, meu primeiro estágio foi trabalho em museu, que de fato aí também o diferente era você ser hétero, e aí finalizando a faculdade eu entrei na Braskem, onde eu tô até hoje, em que a gente tinha um ambiente que a gente chama de heteronormativo, que eu acho que esse é um dos principais pontos, desde da questão de homofobia escancarada, né, que não era o caso na época, mas da heteronormatividade, que era o caso que tinha na Braskem na época. O que é heteronormatividade? Todo mundo parte do princípio que todo mundo é heterossexual. E aí eu entrei nesse ambiente, voltei pro armário, falei, meu Deus, né, o que eu vou fazer agora? Passei 1 ano e pouco no armário, e aí se ouvia diversas brincadeiras, assim, eu na época, né, falava que eu era solteira e ficava no armário, e eu via outras pessoas tentando me empurrar pro estagiário solteiro, sabe que na época também era gay no armário, então você passa por essas situações. E aí eu recebi o convite de desenvolver o programa de diversidade e inclusão na Braskem, e eu pensei, nossa, não posso ser a líder de um programa de diversidade e inclusão aqui no armário. E aí é muito engraçado que na época a gente ainda tinha esse ambiente que eu chamo, né, de heteronormativo, eu tive que marcar um café com a minha liderança pra sair do armário. E é muito engraçado quando eu conto hoje isso pros estagiários e estagiárias aqui, porque hoje tem um ambiente totalmente diferente, né? Todo mundo já entra aqui totalmente fora do armário, o povo nem imagina como é que era isso. Então, voltando aí à sua pergunta, eu acho que um ponto, né, que a população LGBT, né, sofre é essa questão da heteronormatividade e de você poder se esconder num armário, que aí não é o caso da população negra, né, que não tem como você se passar por branco, né? Eu acho que o que a gente sofre muito é a gente poder esconder essa identidade nossa. E isso
isso causa também pra gente muito sofrimento. Tá, do meu lado, assim, eu acho que todo dia tem uma coisa nova, assim. Uma coisa que acontece muito, é super comum. O meu noivo, ele é branco, mas ele é bem branquinho, assim. Ele não gosta muito de tomar sol, enfim, ele fica bem branquinho. E aí é muito curioso porque é um viés mesmo, né? As pessoas, elas agem tanto no automático que certas coisas acontecem no automático. Quando a gente vai em algum restaurante, alguma coisa assim, eu nem tento mais levantar a mão. É bem comum, eu falo assim com ele, levanta a mão. A gente conversa muito sobre isso, né? Às vezes eu falo assim, usa o seu privilégio nesse momento e chama o garçom, porque ele não vai vir. Então, quando eu peço a conta, quando eu levanto a mão pra fazer um pedido, normalmente eu não estou sendo enxergada, assim, isso é... Mas é bem padrão, bem padrão. E aí, isso muda talvez um pouco, assim, em São Paulo, em poucos lugares, porque São Paulo tem um padrão de atendimento um pouco maior, mas é algo que eu aprendi em dupla, a gente aprendeu a se virar. Se eu tenho uma oportunidade ou outra, eu até falo, mas, tipo, isso pra mim é uma das coisas bem comuns que acontecem, assim. Uma outra, eu acho que por estar no lugar onde eu estou hoje, eu converso muito com altas lideranças do mundo corporativo e eu converso com founders de startups o dia inteiro. O nosso contato, ele acaba sendo bastante online, por e-mail e tudo mais, e por diversas vezes eu percebo a surpresa no olhar das pessoas quando eles percebem que a head do portfólio é uma mulher negra. Um benefício da pele negra é que a gente demora a envelhecer também, né? Então eu acho que tem aquela coisa do, é mulher negra e nova. Por diversas vezes já me perguntaram se eu tinha lido o livro tal do mundo das startups, se eu realmente sabia o que eu estava fazendo. Se eu falo que eu sou economista, as pessoas, mas você fez economia? E as pessoas têm esse olhar de surpresa, né? Ainda tem essa coisa do olhar de que pessoas desse jeito trabalham com isso e pessoas desse jeito trabalham com outras coisas, né? Ocupam outros cargos. Do meu lado, o que eu acabei aprendendo foi a lidar com isso, né? O quanto que isso diz mais sobre as outras pessoas do que sobre mim necessariamente. O ambiente que eu trabalho hoje é um ambiente que me dá essa segurança emocional também. Do tipo, a gente viu que deu errado, vamos resolver isso juntos e ter essa liberdade também pra falar sobre isso e a gente tentar melhorar sempre. Então isso é uma coisa muito boa no dia a dia que eu tô, mas essas duas coisas sempre acontece. Olha só, Mazano, que a gente, o que tanto Débora como Amanda colocaram, né, a gente fala como que são microagressões, né, que são agressões diárias, né, que muitos grupos minorizados sentem. Às vezes até involuntárias, né? Que partem do viés inconsciente, né, de quem tá fazendo aquela ação e termina fortalecendo um preconceito e a discriminação termina acontecendo, né. Para aquela pessoa talvez foi involuntário, ela não tinha a vontade de ofender, mas foi uma piadinha, foi um olhar, né, foi uma ação que gerou na pessoa, né, que faz parte de algum grupo minorizado, esse sentimento. E olha como isso pode atrapalhar, né, no dia a dia, seja a sua performance no trabalho, seja os seus relacionamentos interpessoais, a velha e famosa síndrome da segunda-feira para uma pessoa que é gay, lésbica, bissexual, não poder dizer, enfim, com quem esteve no final de semana para não ser julgada, né? Então olha que ambiente, que energia, né, não positiva a gente termina carregando quando não se tem essa consciência de ter o olhar da inclusão, né, dentro de qualquer espaço. É triste que a gente em 2020, 20 anos depois daquele famoso filme Odisseia no Espaço, ainda tenha que passar e tá aqui comentando isso como um tabu. Eu me sinto triste. Precisamos fazer com que esse tabu deixe de existir. É o tabu que impede as pessoas de conversar, de dialogar, como foi muito bem falado aqui. Perguntar, entender outra pessoa, entender se ela se sente bem tratada daquela forma. A gente leva muito como tabu para ficar na nossa zona de conforto, que é repleta de preconceitos, porque todos nós, como seres humanos, temos preconceitos, né? Por conta das crenças que a gente, enfim, aprendeu ao longo da vida. Então, se a gente se coloca nessa zona de conforto e vê como um tabu, a gente perde a oportunidade de evoluir como grupo, como sociedade, de crescer, entender que, diferente é super legal. E ser diferente é bom, aprendo com outro, eu convivo com outro e a gente pode, como você falou, né, se respeitar, enfim, e aprender uns com os outros. Exatamente. E a última pergunta desse bloco, a gente vai tentar olhar por cima. A gente falou de cada uma das meninas, a gente falou do olhar do outro, e aqui essa última pergunta. Eu não faço parte de nenhum desses grupos que a gente está comentando. E como que eu devo me sentir? Excluído ou julgado? Como vocês acham que a gente tem que agir nesse momento? Quando a gente fala de diversidade e inclusão, é bom trabalhar isso, principalmente conceitualmente, né? Quando a gente fala de diversidade, a gente está falando de todo mundo. Então, a gente está falando, inclusive, do homem branco heterossexual que vai envelhecer, vai precisar continuar tendo acesso ao mercado de trabalho, ou vai, porventura, em algum momento, sofrer preconceito e discriminação pela
forma com a qual trabalha. Enfim, eu acho que quando você trabalha esse tema, você gera uma empatia, o respeito ao próximo por qualquer característica que essa pessoa tenha. Quando a gente fala desses grupos, a gente está falando de ações afirmativas para acelerar a inclusão dessa população em espaços de poder e ambiente de trabalho. Mas quando a gente fala de diversidade, a gente está falando de todo mundo. Então, eu acho que é importante, inclusive as pessoas que não fazem parte desses grupos minorizados, entenderem que quando a gente faz trabalhos que promovem a diversidade e inclusão, a gente está beneficiando a todos, né? E não excluindo uma população ou outra. Eu incluiria uma outra coisa aí. Aí você é excluído ou julgado, né? Eu acho que se você não se entende como parte daquele grupo, você pode ser aliado. O meu noivo é branco e ainda assim ele é super aliado nessa minha causa. Então ele tá sempre atento, a gente conversa muito sobre o tema, a gente estuda muito junto pra entender também, porque pensa, se a gente for ter filhos, essas crianças vão passar por alguma coisa disso, então os dois precisam estar preparados. Assim como se a gente pensa pra dentro das empresas. Se existem grupos que são minorizados e você não faz parte deles, cada um tem o seu lugar de fala, claro, mas você também pode ser super aliado dessa causa. Você pode ajudar com que essas pessoas tenham uma voz potencializada. Você também tá somando nessa luta em outro lugar, mas você também tá somando. É super importante, né? Acho que todos nós, e claro, alguns com muito mais, outros com muito menos privilégios, né? Eu ouvi de um amigo essa frase que eu gostei muito e eu replico sempre. Todo dia eu durmo com os meus privilégios e acordo com as minhas responsabilidades. Que legal que eu tenho uma cama, que eu posso dormir bem, que eu tenho uma família, que eu tenho um espaço. E o que eu posso fazer para melhorar o mundo, né? Então, eu acho que foi perfeito o que vocês trouxeram e a gente tem que pensar mais coletivamente. Infelizmente, a gente vive numa sociedade que é muito individualista. Então, eu vou pelo meu e não interessa o que você passa, o que você sente, o que você entende. Grandes sociedades que têm um olhar mais coletivo, de um apoiar o outro, entender que se alguém naquele meu grupo não tá bem, o grupo como um todo, né, não vai estar bem. É muito desse olhar, entender que a masculinidade tóxica afeta as mulheres, mas ela afeta também os homens. Porque eu, homem, não posso chorar, eu, homem, não posso demonstrar meus sentimentos, não posso demonstrar um carinho para outra pessoa, inclusive para outro homem, mesmo eu sendo hétero, por exemplo. É bem difícil na sociedade porque a gente termina fortalecendo esses dogmas que estão muito enclausurados na nossa forma de ser e pensar e ficamos na nossa zona de conforto e deixamos de entender que, mesmo eu não sendo negro, né, alguém do meu lado, seja conhecido ou não, passar por um racismo, isso vai implicar em algo que não vai ser positivo para mim também. A questão, não basta só não ser racista, né? Eu tenho que ser antirracismo. Perfeito. E aqui nós vamos entrar no nosso último bloco. Eu vou fazer uma pergunta em duas aqui, que é bastante importante. Como vocês acreditam que as empresas estão se preparando sobre as boas práticas de diversidade e inclusão? E colocando um pouquinho aqui, uma pitadinha de tecnologia. Como vocês veem esse clube do Bolinha, principalmente quando a gente fala de programadores? Eu falo, no nosso time de tech aqui, nós somos 40 e temos 2 meninas só. A gente se perguntou até uma vez se era aquela história. A menina ganhou uma boneca do papai, o menino ganhou um tablet. Será que isso vem lá de trás? O que vocês acham? Eu acho que sim, a gente tem uma influência de uma educação sexista, né, cheia de estereótipo de gênero e que inclusive acaba não desenvolvendo algumas habilidades nas mulheres, brinquedos que desenvolvem habilidades, principalmente para a carreira de tecnologia e engenharia. Isso é um ponto. Acho que a educação, sim, ela pode ser menos sexista e menos estereotipada, mas tem um outro ponto também, que é aí que eu acho que não é só uma questão de tecnologia ou de interesse das mulheres. Qualquer espaço de poder ou espaço que tem uma grande visibilidade vai ser ocupado pela população aí dominante, né, entre aspas, na sociedade. Quando a gente olha as classes, aí a Amanda pode até falar melhor que eu, as classes de TI, enfim, de sistemas de informação, né, é só dar um Google, nos anos 70, 80, era majoritariamente feminina, porque era associado a um trabalho administrativo. Quando isso começou a tomar espaço de poder e ser valorizado pelas empresas, foi totalmente ocupada pelos homens. Então, outro exemplo que eu posso dar em paralelo a isso é o mundo do RH. Então, a gente tem uma base 80% a 90% feminina, mas quando a gente olha as altas lideranças, tem sempre um homem. A gente olha sempre os RHs de destaque, são sempre homens brancos.
sei se vocês sabiam, mas foi feita uma pesquisa de um programa chamado Youth Spark, da Microsoft, que trouxe justamente esse panorama da formação de mulheres e tecnologia da informação, né? E foi visto que 18% das graduadas em ciência da computação são mulheres, ou seja, é um número bem baixo, né? Comparado aí, a gente está falando de uma população brasileira que é em torno de 51% de mulheres e que 23% dos empregados em áreas técnicas, né, de tecnologia da informação são do gênero feminino, né? Então, também mostrando aí essa média de 20%, 25% de participação das mulheres no mercado de tecnologia. Se esses 18% das graduadas se revertessem em 18% trabalhando na área, a nossa situação seria muito melhor. Se a gente colocar na ponta do lápis, a gente chega à conclusão de que muitas das que se graduaram nisso acabaram desistindo e foram para outras profissões, infelizmente. E talvez seja algo a se estudar aí nos próximos anos para entender por que tem essa debandada nisso. Eu arrisco a dizer que eu acho que é ainda, viu? Se pelas iniciativas que eu tenho visto e também um número maior de mulheres começando a entrar mais no mercado da tecnologia, eu espero no futuro ver os números mesmo da população dentro das empresas. Ainda que acho que nesse momento um tanto utópico, mas na hora que você faz essa pergunta, na minha cabeça a resposta é sempre assim, elas estão terminando de aprender a fazer as linhas de código e já estão chegando. Em São Paulo a gente tem algumas iniciativas como o Reprograma, Programaria e o AfroPython, que trabalham justamente com isso. Trabalhando bem nos dados, tanto da Débora quanto que o Salomão trouxeram, a gente tem o ponto de que, em algum momento, pensando principalmente em Brasil, tudo que a gente fala que são cargos em que você precisa de pensar, né, que para as pessoas mais inteligentes elas trabalhariam, isso realmente, durante muito tempo, ficou sendo cargos que são de homens brancos. E aí, agora, a gente está começando a ter uma manutenção desse poder, que a gente começa a ver algumas mulheres ascendendo, poucas pessoas negras, mas a gente vê pessoas negras começando a ascender, e a gente começa a ver mulheres voltando para o mundo da tecnologia. E para o mundo da tecnologia não só codando, para o mundo da tecnologia trabalhando ativamente como UX, como UI, como gestoras desses projetos, como PMO, como Scrum. Então a gente começa a ter várias outras profissões surgindo, né? E eu tenho percebido muito que entrar para o mundo da tecnologia, ser dev, também tem sido uma opção para grupos minorizados. No próprio Reprograma, elas têm muitas histórias de mulheres que estão com 50 anos, não conseguem mais entrar no mercado de trabalho na área que elas trabalharam durante a vida inteira, praticamente, e aí aprendendo a programar, isso vira uma nova profissão e elas começam a ter opções e começam a conseguir entrevistas e até empregos. Eu acho também que o mundo da tecnologia, ele ainda é um clube do bolinha e ele aos poucos tem mudado, mas eu tenho percebido pessoas que passaram uma boa parte da vida entendendo que elas não iriam ter empregos e elas têm conseguido encontrar oportunidade no mundo dos devs. Então minha resposta sempre vai ser aquilo que eu falei no início. Eu acho que esses grupos minorizados estão por aí bolando um plano e eles vão dominar, porque faz muito sentido a gente ter pessoas diferentes, inclusive construindo os softwares que a gente vai usar, assim. É muito perigoso a gente ter um grupo só fazendo isso. E eu falaria até que, acho que na TOTUS, né, a gente, justamente, né, hoje tendo essa agenda de forma consolidada, né, e que é algo que não é tão de tanto tempo atrás, então o objetivo, obviamente, é que a gente possa estimular, enfim, conseguir trazer, de fato, mais mulheres para as áreas tech da companhia, né, então é necessário realmente haver um esforço institucional para reverter ou para minimizar, né, qualquer dano ou qualquer gap ou lacuna aí que possa acontecer. Então agora a gente vai entrar aqui nas considerações finais. Eu queria abrir o microfone para vocês, se quiserem fazer algum jabá de algum trabalho também de vocês. O microfone é de vocês, meninas. Eu queria agradecer a TOTUS, eu super admiro o trabalho de vocês, o trabalho que o Salomão faz. Quero fazer um jabá da rede de mulheres lésbicas, bissexuais e trans, então todas as mulheres aí que estiverem ouvindo esse podcast e quiserem fazer parte da rede, é só buscar nas redes sociais, ou por mim, ou pela própria rede, que você vai encontrar instruções de como fazer parte. Depois você passa pra gente, que a gente vai deixar nas notas pra todo mundo conseguir achar facinho. Combinado. Por fazer parte desses grupos que são minorizados ainda, um dos meus principais trabalhos fora do IDEXO é simplificar e compartilhar o que é inovação. Eu entendo muito que para pessoas parecidas comigo chegarem em lugares onde eu tô, a gente vai precisar simplificar, então não falar só coisas em inglês, trazer o assunto para mais perto, isso é literalmente explicar mesmo, né? Aquela coisa que o óbvio não é óbvio. Então todo o meu
meu trabalho, tanto no meu Instagram quanto no meu LinkedIn. Os dois você encontra Amanda Graciano, vocês podem encontrar. Eu tenho trabalhado muito para isso, assim, eu acredito que a maior parte da nossa desigualdade no país, ela tá ligada um pouco com o acesso à informação. Então, se eu puder contribuir um pouco com isso, é a parte do trabalho que eu faço. E me sigam lá, porque eu aprendi muito com essa galera de podcast e já eu tô lançando o meu. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre análise de dados, o mundo dos dados. Mazana ajudou bastante, Mazana e Álvaro foram, assim, os amores para me explicar como é que esse mundão funciona. Então, logo mais também, a gente coloca e compartilha com vocês. Obrigada, viu, para gente? de elogiar, que eu já te amo. E, Salomão, eu queria também o seu recado final, que eu acho que é super importante. Legal, obrigado, Manzana. Acho que é isso, né? O desafio tá posto, a gente tem uma visão, né, de poder valorizar a diversidade, dado todos os benefícios, né, e impactos positivos que isso gera, não só para nossa empresa, mas para o país. A gente acredita num Brasil que faz a diferença, né, e essa diferença que a gente quer fazer. Diversidade é contar pessoas e inclusão é fazer com que as pessoas contem. E complemento, que não tenha diferença. Acho que a gente quer que não exista mais diferença. No fim, sempre vai existir diferença, porque todos somos diferentes, né? O que você quer dizer, talvez, a diferença de tratamento, diferença de acesso. Exatamente. E não a diferença de que seja ruim ser diferente, muito pelo contrário, né? Então, nossa visão, né, é que a gente tem um ambiente em que cada pessoa possa ser quem é e dar o melhor de si, tendo esse ambiente seguro, inclusivo e acolhedor. Porque ser Totter é valorizar gente boa, que é boa gente, e ser gente boa é, de fato, respeitar o outro, a outra. Exatamente. E a gente também sempre pede para conhecer um pouquinho mais os nossos entrevistados, dicas sobre séries, livros ou eventos que vocês seguem. Vocês têm alguma para dar pra gente? Nossa, série eu teria várias, mas Pode fazer propaganda no Netflix, cara. A gente já tá quase conseguindo uma vitalícia do Netflix para todos os entrevistados aqui, que a gente tem feito muita propaganda deles. Tá, deixa eu começar então com duas coisas, né? Falei muito sobre ser mulher negra, assim. Leia o livro da Michelle Obama, quem tiver oportunidade pode ouvir também, porque no Brasil, com a parceria junto ao Google, quem conta o livro pra gente é a Maju. Então, é um livro sensacional. Ela explica um pouco quais são os dilemas de pessoas negras quando elas ascendem profissionalmente e elas não se encontram nesses espaços, né? Então, desde a família começar a falar que essas pessoas estão falando como pessoas brancas, enfim, é um livro bem interessante. Acho que vai bem além da história que a gente conhece. E pra falar sobre Netflix, uma coisa diferente, tem um seriado que eu gosto muito que chama Reunião de Família, e é norte-americano, né? Bem típico que eles têm seriados que são com pessoas brancas e com pessoas negras. Esse é uma família negra e também por diversas vezes nas cenas eles abordam esses temas que são tão sensíveis. É legal porque você vai dar risada, porque mostra o contexto de uma grande família, mas também é educativo que você entende um pouco o que passa na cabeça das pessoas, das crianças, quando acontecem situações de racismo e outras. Eu acho que vale a pena assistir. A minha recomendação, à primeira vista, parece que não tem nada a ver com diversidade, que pode ser, né, um dos livros da Brené Brown, que é A Coragem para Liderar, fala muito sobre vulnerabilidade. Pegar qualquer livro da Brené Brown ou qualquer TED, tem um vídeo dela no Netflix que é maravilhoso. E por que a vulnerabilidade? É o se permitir errar, né? E quando a gente fala de diversidade e inclusão, quando a gente fala com públicos que não estão dentro desses grupos minorizados, eu vejo muito medo de falar sobre diversidade e sobre inclusão. No Netflix, ela fala sobre essa questão e de como você está vulnerável, falar sobre diversidade e inclusão e poder errar também. E se errar, se você está bem intencionado, enfim, se desculpa e aprende. Você, Salomão, chegou a alguma conclusão de alguma coisa bacana? Eu gosto muito dos livros da Djamila Ribeiro, então O Pequeno Manual Antirracista, Lugar de Fala, são dois livros bem interessantes. Devassos do Paraíso, um livro do João Silvério Trevisan, que fala da história do movimento LGBTI+, no Brasil, é super interessante. E acho que de séries é bem legal, eu gosto muito de O Conto da Aya, o The Handmaid's Tale, tá no Globoplay, eu acredito. No Globoplay também eu assisti Mandiba, que fala da história do Nelson Mandela e do movimento negro na África do Sul, é super interessante. Também gostaria de sugerir o filme Corra e Extraordinário. Eu acho que é um filme muito interessante também, que gera essa conexão e empatia. Mas tem muita coisa legal aí sobre o tema e coisas que fazem a gente refletir sobre como que a gente tá lidando com o diferente. Eu não assisti muita coisa esses tempos atrás aí, mas deu pra ver o Coringa com Joaquim Fênix e foi realmente
espetacular. Você vê vários atores, várias facetas no mesmo filme. Eu achei fantástico. Pra quem não assistiu, eu acho que é uma boa dica. E o Coringa fala de diversidade também, viu, Mazano? Ele aborda também essa questão de ser diferente e não ser bem entendido pelas pessoas. É aquele tipo de filme que você sai, a hora que você olha pro sofá, você vê que tem as tuas garras, né? Que é um filme tenso do início ao fim, mas fantástico, super profundo. Eu gostei bastante. Bacana. E aqui, hora encerrando aqui, eu gostaria novamente de falar do nosso canal, do TOTUS Developers, que é o developers.totus.com. Se vocês tiverem alguma outra dúvida, também podem mandar e-mail pro developers@totus.com. E como a gente disse lá no portal, tem vagas, eventos, nossos podcasts, vídeos de YouTube e vários materiais para vocês conhecerem um pouco mais sobre a TOTUS. E mais uma vez eu queria agradecer a vocês, conseguimos realmente levar com muita clareza esse assunto. Eu estou muito feliz com o resultado, espero que vocês também estejam. E eu gostaria de agradecer a você que está ouvindo também, pelo seu tempo e pela sua paciência. E a gente se vê no próximo TOTUS Developers Podcast. Este podcast foi editado pela Maremoto.